Oi pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Léguas e Letras e hoje nós vamos falar sobre um dos maiores clássicos da literatura nacional, que é Dom Casmurro de Machado de Assis. Mas antes de começar a falar sobre esse livro, em primeiro lugar eu gostaria de dar as boas-vindas a todos os novos seguidores aqui do canal e também de agradecer a todo mundo que mandou mensagem, deixou comentários nesse período que eu fiquei um pouquinho sumida. Esse ano está sendo desafiador para todos nós, tenho certeza de que todos compreendem, né, esse meu pequeno sumiço. E sejam muito bem-vindos aqui ao canal, vamos seguir falando do que a gente mais gosta, que é literatura. Então, sobre Dom Casmurro, esse livro aqui nós lemos lá no nosso clube Ponto Vírgula, vou deixar aqui o Instagram para vocês seguirem lá também a nossa página. Esse livro é maravilhoso, pessoal. Machado de Assis, ele tem um jeito de escrever, como eu já disse no vídeo sobre Memórias Póstumas de Brás Cubas, ele tem essa forma de escrever que conduz a gente pela mão. E aqui no Dom Casmurro isso é ainda mais forte, porque a intenção do Bentinho basicamente vai ser convencer o leitor de que ele foi injustiçado e traído pela Capitu. Então, é uma coisa que eu gostaria também de avisar nesse início de vídeo é que todos os comentários que eu vou fazer aqui, inevitavelmente, vão contar com detalhes da obra, que muita gente pode dizer, vai ter spoilers, né? Eventualmente, vou ter que dar detalhes do livro aqui que são interessantes às análises. Então, se você é muito sensível a saber detalhes da história e não leu, não conhece a história de Dom Casmurro, recomendo que você primeiro tome conhecimento da história, leia o livro e depois vem aqui assistir a essa resenha, porque os comentários, os melhores comentários que a gente pode fazer sobre essa obra, com certeza vão conter detalhes e talvez algum spoiler ou outro, né, dos detalhes do livro. Então, feito esse disclaimer, vamos falar um pouquinho do livro. Essa aqui é a minha versão digital da editora Melhoramentos, é o selo Clássicos Melhoramentos, e ela está disponível gratuitamente no Kindle Unlimited e no Prime Reading. Então, a gente tem infinitas aí edições de Dom Casmurro, de várias editoras, você fique à vontade para escolher a sua favorita. Mas eu gostei bastante dessa aqui, porque além dela contar com texto integral, ela contém também algumas anotações sobre o contexto literário dessa época, que nós vamos falar aqui do realismo da literatura, e sobre o contexto histórico da publicação de Dom Casmurro, e um pouquinho também sobre o próprio Machado de Assis. Eu achei legal essa edição, recomendo. Quem tiver assinatura do Amazon Prime, consegue gratuitamente, do Kindle Unlimited também. Então esse livro aqui é de 1899, ele foi publicado então já depois da proclamação da República, já depois da abolição da escravatura, mas o contexto histórico, a história vai se passar antes desse período. Em termos literários, o Dom Casmurro faz parte da escola realista, que veio posteriormente ao romantismo. Então ele já não tem mais aquela idealização, aquela coisa emocional, emotiva do romantismo, mas ele não vai deixar de trazer emoções, muito pelo contrário, ele vai trazer análises psicológicas dos personagens e análises muito agudas e concretas da sociedade desse período. Machado é mestre nisso, né? Então, sou muito fã dos textos do Machado e esse aqui realmente é um espetáculo. Foi uma releitura, né? Eu já tinha lido esse livro há um bom tempo, na época da escola, também para o vestibular. Então é um livro bastante conhecido e foi legal porque dessa vez eu prestei atenção em outros detalhes, além do clássico traiu ou não traiu e também, né, dessa dúvida do Bentinho, né, dessa forma que ele tem de conduzir a nossa leitura em geral. Então, já para mostrar para vocês como é que é, o primeiro capítulo desse livro vai se chamar justamente do título. E o Bento Santiago, vai explicar para nós por que esse livro se chama Dom Casmurro. E vai dizer que é por causa de um apelido que ele recebeu, porque uma vez ele estava lá num trem e ele é muito quieto, muito na dele. Então que o Casmurro teria a ver com esse jeitão quietão de ser, de viver sozinho. Porque o Bentinho aqui, ele já está narrando essa história, né? Já mais velho. E ele está numa casa que ele tentou reproduzir a casa onde ele viveu na sua infância e início da adolescência. Então são memórias dele. Então ele diz que ele tem esse jeito aí, né, que ele ficou mais fechado e tal, e é por isso que se chama Casmurro. Mas ele diz, leitor, não procure lá no dicionário para ver, né? E já é interessante porque Casmurro também quer dizer teimoso, cabeça dura. E isso já vai dando aquela questão da dúvida.
porque uma das grandes chaves de leitura desse livro é justamente Capitu traiu ou não traiu Bentinho? É uma das perguntas mais famosas da nossa literatura, o bom e velho traiu ou não traiu. O grande tema desse livro, mais do que o traiu ou não traiu, para mim é a grande dúvida que ele planta na cabeça do leitor. O grande mérito do Machado nesse livro é deixar você realmente em dúvida. É muito difícil dizer se traiu ou não traiu. Eu já vou dizer aqui, o meu spoiler é que eu acho, da minha percepção, que muito provavelmente Capitu não traiu Bentinho. Mas é minha opinião, Vocês deixem aí nos comentários o que vocês acham também, por favor. Quero muito ler os comentários de vocês sobre essa obra. Então, os grandes temas, desse livro são justamente essa dúvida do adultério e o ciúme. E é bem interessante que até os anos 60 praticamente não se tinha dúvida de que Capitu realmente traiu Bentinho. Mas uma crítica americana, Ellen Caldwell, ela apresentou um texto e ela disse que o Dom Casmurro ele era o Otelo brasileiro. Então foi legal porque nessa oportunidade dessa releitura eu também fiz a leitura do Otelo do Shakespeare, dessa tragédia incrível. Esse livro aqui faz parte daquele box da Nova Fronteira, eu ganhei de presente de aniversário. Gente, isso aqui é espetacular, é muito maravilhoso. A gente pode falar de Shakespeare em outros vídeos, mas hoje eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para falar um pouquinho do Otelo, porque ele tem tudo a ver com Dom Casmurro. O Otelo é uma tragédia em que o tema principal é justamente esse vilão, que vai ser o Iago, que vai plantar na cabeça do Otelo essa dúvida, porque ele tem um grande ressentimento em relação ao Otelo, porque ele meio que foi passado para trás ali na nomeação num posto militar. E por causa desse grande ressentimento, ele quer se vingar do Otelo de alguma forma, e ele planta na cabeça do Otelo essa dúvida de que a sua esposa, Desdémona, o teria traído com Cássio. Então, a grande questão aqui, existe até várias análises chegam à conclusão de que muito provavelmente Desdémona nem traiu o Otelo, porque pela cronologia da peça não teria nem dado tempo. Mas aqui a grande estrela dessa peça do Otelo é o Iago e a sua capacidade de plantar essa dúvida na cabeça do Otelo. E aqui em Dom Casmurro nós vamos ter também essas referências expressas à peça Otelo. Então é inevitável fazer essa comparação, essa relação. Então eu queria trazer primeiro 2 trechinhos aqui do Otelo que vão ter muito a ver com Dom Casmurro. Então são 2 falas do Iago. A primeira é a seguinte: cuidado com o ciúme. É o monstro de olhos verdes que debocha da carne que o alimenta. Vive o corno ciente e feliz, se não amar quem peca. Mas como pesa cada hora aquele que ama, duvida, suspeita e mais ama. Então, tudo a ver aqui com a nossa leitura. E a segunda frase é a seguinte: a ideia perigosa é um tal veneno que, se a princípio incomoda pouco, mesmo um pouco, mesclado no sangue, queima igual ao enxofre. E essa importância do Otelo vai aparecer aqui nesse enredo porque Bentinho vai contar em retrospectiva toda a sua história, a história da sua vida, desde lá o início da adolescência e a sua relação com a Capitu, que era sua vizinha. Então, como ele vai se apaixonar pela Capitu, como ela vai ganhar o seu coração. Ele vai ter que passar pela grande dificuldade de passar por um seminário, porque a sua mãe tinha prometido que ele se ordenasse padre quando ele nasceu, mas ele não quer, porque afinal de contas ele quer casar com a Capitu. Então esse amor todo que ele tem por ela. Depois nesse seminário ele vai ter uma grande amizade com o Escobar, e como esse ciúme, essa personalidade dele vai trazendo esse ciúme ao longo de toda a sua vida. Então essa relação com o Otelo vai ser muito forte, porque a grande dúvida, ele praticamente vai escrever esse livro na intenção de convencer o leitor de que ele foi realmente traído pela Capitu e pelo Escobar, pelas pessoas que ele mais amou na sua vida. Então é muito importante conhecer essa relação. Então as referências ao Otelo são muito expressas, Existe um capítulo que se chama Uma Ponta de Iago, e nesse capítulo o Bentinho vai contar como que durante o seminário, ele querendo perguntar da Capitu para o José Dias, que é um agregado da família, ele pergunta como quem não quer nada sobre ela, e o José Dias diz: tá lá, tá uma moça muito bonita, daqui a pouco ela deve se casar, porque sempre tem um Peralta na vizinhança. O Bentinho fica louco com essa ideia, com a mera ideia de que alguém fora ele esteja cortejando a Capitu. Então aqui ele já vai colocando, como se o José Dias tivesse plantado essa ideia do ciúme nele.
Existe um outro capítulo em que ele assiste efetivamente, mais lá pra frente no livro, quase no final, em que ele efetivamente assiste a peça Otelo e diz, muito ironicamente, né, o Machado, o Bentinho diz que não conhecia essa história e, nossa, foi a primeira vez, e puxa, que coisa. Bom, tudo a ver com Otelo, e ele diz que não conhecia essa história, vejam a ironia. Então, nessa perspectiva de dúvida, né, nós devemos, então, confiar na perspectiva do José Dias. José Dias, ele é um agregado da família, ele chegou lá se apresentando como médico, uma coisa que ele não era, e ele tem essa mania de falar em superlativos. Então, tudo que ele diz parece, obviamente, já exagerado por essa característica do superlativo. Mas foi legal, porque nessa releitura eu prestei bastante atenção nesse personagem, e o José Dias, ele é de importância vital na história. Porque o Bentinho, ele tem uma personalidade que ele fica muito lá, ele não toma uma atitude. Então, basicamente, ele mesmo vai dizer que foi praticamente o José Dias que revelou a ele o amor pela Capitu. Então era como se ele não soubesse que ele estava apaixonado pela Capitu, até o José Dias dizer, né, que ele ouve atrás da porta, José Dias conversando com a mãe do Bentinho, dizendo, eles ficam aí pelos cantos, tal. Então, quando ela tá falando sobre o seminário, então é nesse momento que o Bentinho se dá conta, nossa, eu amo a Capitu, né? Então é como se o José Dias tivesse feito ele tomar essa consciência. José Dias também vai ser responsável por esse desvio dos planos, né, para ele realmente escapar dessa ordenação para ser padre. Então ele passa pelo seminário, mas ele não vai se tornar padre. José Dias acaba também levando ao casamento de Bentinho com a Capitu. Então ele é um grande condutor da vida do Bentinho. Então é interessante porque em vários momentos o Bentinho se refere ao José Dias como um criado, como um agregado, como um qualquer, mas ele tem uma importância vital na história. Ele não é apenas um agregado da família, mas ele também é um agregado da consciência do Bentinho, porque é ele que basicamente vai guiando a vida do Bentinho em todas as grandes decisões. Uma outra coisa interessante sobre o José Dias é que é ele quem diz que a Capitu tem os olhos de cigana oblíqua e dissimulada. E quantas vezes nós já não ouvimos aquela famosa frase dizendo que muito do que vemos nos outros é um reflexo de nós mesmos. E o próprio José Dias, como eu disse a vocês, ele é uma pessoa dissimulada por natureza. Ele chegou dizendo que ele era uma coisa que ele não era. Ele exagera nos superlativos, ele imagina coisas para si, ele cria coisas, né? Ele vai guiando toda a história em favor dos seus próprios interesses. Então, quanto dessa coisa do oblíquo e dissimulada, né, que ele fala que a Capitu tem, não é uma coisa dele próprio, que ele acaba incutindo essa ideia na cabeça do Bentinho de alguma forma. Então a gente também pode ficar também em dúvida com as próprias opiniões do José Dias. Então, embora uma grande dúvida, né, na época do vestibular eu lembro que uma das grandes análises era se a gente deveria ou não confiar nesse narrador, eu gostei dessa releitura porque eu pude prestar atenção na questão do José Dias, se é que a gente pode confiar também no que ele diz. Então aqui, já mais nessa análise mais clássica, né, nós devemos confiar nesse narrador. Então logo de cara, como eu disse, ele já vai dizer para o leitor não procurar o significado de casmurro no dicionário e tudo mais, o que já vai criar uma dúvida na gente. E ao longo da história a gente vai percebendo que o Bentinho, ele é uma pessoa que é muito dominada pelas emoções. Ele é muito guiado por isso, ele não é tão racional. Inclusive, uma das coisas que ele inveja bastante na Capitu e no Escobar é essa capacidade, essa inteligência, né, essa racionalidade que os dois têm. Então ele também tem uma personalidade bastante invejosa, ele é um personagem bem interessante, é um narrador personagem bastante interessante. Ao longo de toda a narrativa, o ciúme ele vai caminhar muito próximo da inveja que ele tem, ele sente inveja da Capitu, ele sente inveja do Escobar, de diversas formas. Então é bastante interessante que ele se dirige também ao leitor, e quanto mais ele quer te convencer, mais ele se dirige ao leitor, sabe? O jeito, né, para realmente te enredar nessa ideia dele de que ele foi traído pelos dois. Quando ele meio que assume, né, que foi o José Dias que denunciou o amor dele pela Capitu, ele diz: eu, leitor amigo, aceito a teoria do meu velho Marcolini, não só pela verossimilhança, que é muita vez toda a verdade, mas porque a minha vida se casa bem à definição. Cantei um duo terníssimo, depois um trio, depois um quatro. Isso ele fazendo a referência, né, a Capitu e depois a entrada do Escobar e depois da Sancha, que é a esposa do Escobar. Então veja que aqui ele vai falar:
aceita a teoria não só pela verossimilhança. E o que significa verossimilhança? É a aparência de algo verdadeiro. Então, até o uso da palavra já coloca a gente em dúvida. Se ele fala que é a aparência de algo verdadeiro, já não é certeza de que é verdadeiro, né, gente? Tem um outro capítulo também que se chama Convivas de Boa Memória, no qual ele vai realmente admitir que a memória admite falhas e que a história é cheia de lacunas e que ele preenche como ele bem entende. Então eu vou falar aqui para vocês esse trecho que é bem interessante, que ele fala: nada se emenda bem nos livros confusos, mas tudo se pode meter nos livros omissos. Então é realmente difícil confiar nesse narrador, né, gente? Mas de alguma forma ele também tenta convencer de que o amor dele pela Capitu era verdadeiro. Então ele faz descrições do amor muito legais, muito bonitas, muito maravilhosas. Ele quer convencer realmente de que ele foi traído e que ele amava verdadeiramente essa mulher. Estávamos ali com o céu em nós. As mãos, unindo os nervos, faziam das duas criaturas uma só, mas uma só criatura seráfica. Os olhos continuaram a dizer coisas infinitas. As palavras de boca que nem tentavam sair, tornavam ao coração caladas como vinham. É lindíssimo, né? Como ele descreve o amor aqui. Então ele vai falar muito dessa coisa do olhar, como que é importante para o Bentinho. E o olhar, gente, nada mais é do que uma interpretação que o Bentinho vai fazer desses olhares da Capitu. Então, desde aquela ideia dos olhos de cigana oblíqua dissimulada até lá pra frente dos olhos de ressaca, que ele diz, né, quando eles ficam se olhando que aqueles olhos querem tragá-lo para dentro. Então, tudo isso é uma interpretação que ele faz dos olhares da Capitu. Como eu disse lá no Otelo, né, aquele demônio de olhos verdes, tal, ciúme. Então, essa coisa do olhar também é bastante marcante aqui no Dom Casmurro. Eu trouxe aqui algumas evidências, né, de como que o Bentinho ele vai montando uma imagem da Capitu para o leitor ao longo de toda a sua narrativa. Então, logo de cara, eles são crianças, tem uma cena lá que eles estão brincando num jogo de sério. E nesse momento que eles estão fazendo esse jogo de sério, que eles sentem essa coisa dos olhos de ressaca, o pai da Capitu chega e diz: o que vocês estão fazendo aí, né? E o Bentinho fica todo sem jeito. E ela: ah, não, tá tudo bem, a gente tá aqui brincando e tal. Então ele meio que mostra que ela é dissimulada e que ela sabe mentir desde muito jovem, que é muito natural para ela mentir. Também existe uma frase bem famosa que ele diz que é a Capitu era mais mulher do que ele era homem. Então ele já, aqui essa frase já vai mostrar aquela sensação de inferioridade que ele tem em relação a ela, dizendo que ela já tinha uma malícia enquanto ele era ainda um menino. E nesse mesmo trecho ele fala que existem conceitos que se devem incitar na alma do leitor à força de repetição. Então tá aí mais um indício de que a gente tem que ficar com o pé atrás com esse narrador, né? De que ele tem uma vontade de convencer a gente de alguma coisa, né? Da sua ideia. Ele também coloca alguns trechos em que mostra que ela é mentirosa por natureza. Tem um trecho que fala que chega a fazer suspeitar que a mentira é muita vez tão involuntária quanto a transpiração. Então ele também fala que as ideias da Capitu, elas vinham sinuosas, né? Elas não vinham de um grande pulo, mas aos pulinhos. Então a Capitu ia meio que convencendo as pessoas do que ela queria. Tem uma outra cena também que passa um moço a cavalo e ela diz pra ele que não era nada, que imagina, né? Justamente esse Peralta da vizinhança aí que passa a cavalo, que o José Dias comentou. Então ela fala: imagina, né? Não acontece nada, não tem nada, a gente não tem nada, e se houvesse era natural de simular. Então veja, toda vez, né? Então tudo que ele vai construindo esse conceito para dizer lá na frente que justamente porque ela não fala nada em relação ao Escobar é porque havia algo a dissimular. E mais pro final também tem uma frase bem interessante que diz que o grande objetivo dele, né, em toda essa análise da vida em retrospectiva, era descobrir se a Capitu da Praia da Glória, que é a casa que eles vão morar, né, depois do casamento, já estava dentro da de Mata Cavalos, que é a casa da infância. Hás de reconhecer que uma estava dentro da outra, como a fruta dentro da casca. Então aqui ele chega à conclusão de que realmente Capitu traiu, ela é traidora e ela já era assim desde criança, ela já tinha essa predisposição. Ele também vai criar uma imagem do Escobar para nós, uma imagem de um cara calculista, um cara exato, um cara meio olhos fugidios, os pés sempre virados meio para fora como que para fugir. Então até a imagem do Escobar que ele constrói para o leitor é uma imagem um pouco suspeita.
Então, apesar dele amar profundamente o Escobar, ele também já monta essa imagem de uma pessoa um pouco fugidia. Ainda naquela análise, né, do quanto que nós vemos no outro é um reflexo de nós mesmos, há duas cenas bastante emblemáticas aqui no livro, né, cenas em que o ciúme dele vai se manifestar, que vem logo em seguida as cenas em que o próprio Bentinho não andou muito na linha, por assim dizer. Então, tem um momento lá que o ciúme dele vai aflorar em relação a Capitu, mas pouco antes ele tinha visto uma mulher cair na rua e ele viu a meia dela, né, a cinta-liga, e ele se sentiu atraído por essa mulher. Então ele meio que, né, vamos dizer, ele pecou em relação ao seu amor pela Capitu, e em seguida ele vai falar que ela lá tá traindo ele com o Escobar, tá fazendo coisas aí meio estranhas, tá mentindo, tá enganando. Então ele meio que tenta esconder o que ele sentiu em relação àquela mulher que caiu na rua, colocando ali uma conduta da Capitu. Uma outra cena também é que ele tem uma atração física pela Sancha, ele praticamente, ele pega na mão da Sancha, é uma coisa assim, ela é a esposa do Escobar, né? Então ele quase praticamente trai a Capitu ali com a Sancha num dado momento, e logo em seguida ele começa a ter uma obsessão pelo Escobar. Então é como se ele primeiro contasse, olha, eu fiz isso aqui de errado, mas vejam só que coisa terrível. Ele meio que também pode estar refletindo nessas outras personagens o que ele é, porque ele também não é santo, né? Então, apesar lá o nome dele, justamente é isso. É Bento Santiago, é uma mistura ali do santo, do Bento, com o Iago. Então, além do Iago estar na figura do José Dias, ele está também dentro do próprio Bentinho. Existem outros indícios interessantes sobre a questão da traição, né? Uns símbolos interessantes, porque logo no começo da história ele diz que ele, na velhice, ele tentou reconstruir aquela casa lá de quando ele vivia, na época que ele se apaixona pela Capitu, mas que ele não conseguiu reconstruir nem o que foi, nem o que fui. É bem interessante essa frase, eu adoro. E ele vai falar de algumas coisas de decoração, né, que estão nessa casa. Então, se você tem o símbolo da guirlanda, porque ele diz que ele tentou nessa reconstrução atar as duas pontas da vida. Então, ele diz que tem uns pássaros lá com a guirlanda que também poderiam simbolizar essa tentativa de atar as duas pontas da vida. E também ele diz que já estavam pintadas na parede 4 figuras históricas lá, que ele não sabe porquê, mas estavam lá. E são 4 figuras ligadas à traição. Vejam que interessante. Júlio César, Augusto, Nero e Massinis. Ele vai dizer, essas figuras já estavam aqui, mas são todas figuras ligadas à traição. E num dado momento, você percebe que ele se sente na figura do César, porque ele vai, inclusive, invocar o César. Ele vai dizer, tu, grande César, que me incitas a fazer os meus comentários. E é claro, né, gente, o César, ele foi assassinado numa conspiração, e a frase mais famosa é o até tu, Brutus, que era a pessoa que ele mais amava. O próprio Bentinho se sente como um Júlio César enredado numa conspiração contra ele. A simbologia do olhar também é muito relevante no Casmurro, como eu já disse, porque logo no início o José Dias vai falar que a Capitu tem esses olhos de cigano oblíquo dissimulado. O Bentinho vai já colocar a característica dos olhos de ressaca, como a ressaca do mar, que puxa a pessoa para dentro. E isso vai guardar uma relação direta com a morte do Escobar lá na frente, porque ele vai morrer afogado. Então é como se os olhos da Capitu, né, também nessa coisa do mar, da ressaca, tivessem também tragado o próprio Escobar. E uma das grandes suspeitas do Bentinho pela traição se confirma ali justamente na hora do enterro, porque ele vai comentar sobre o olhar da Capitu. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto, quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos, como a vaga do mar lá fora, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Então os olhos da Capitu, esses olhos de ressaca, tragaram o Bentinho e tragaram também o Escobar. Ele vai pintando esse retrato da Capitu, né, através do olhar dela. Uma outra coisa que ele vai apontar como uma grande evidência de que ele teria sido traído é de que eles só tiveram um filho, que eles chamaram de Ezequiel em homenagem ao Escobar, afinal de contas eles eram grandes amigos. Então, esse único filho, né, inclusive o capítulo vai se chamar Um Filho Único, e é isso que ele vai estranhar, afinal de contas, depois de tantos anos de casamento, apenas um filho? Então a frase é bem essa. Agora, se considerares que ele foi o único,
que nenhum outro veio, certo nem incerto, morto nem vivo, um só e único, imaginarás os cuidados que nos deu e tudo mais. Então ele já vai colocar assim, olha gente, tantos anos aí, um filho. E para piorar, o Ezequiel tem uma grande mania de imitar e ele imita o Escobar o tempo todo e ele é a cara do Escobar. Tudo isso, né? Claro, gente, esse livro está narrado em primeira pessoa na concepção do Bentinho. Então, pessoal, esses foram os meus comentários sobre Dom Casmurro. Tem muito mais que a gente poderia falar sobre essa obra, porque afinal de contas, dando uma aqui de José Dias, Machado nos oferece um material vastíssimo para discussão com essa obra. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, deixem aqui seus comentários. Se você ainda não é inscrito no canal, inscreva-se, curta, comente, compartilhe, siga lá no Instagram também. E não deixe de me contar o que você acha dessa obra tão maravilhosa que é Dom Casmurro. Uma obra que merece leituras e releituras, um clássico apaixonante da nossa literatura. Bom pessoal, então muito obrigada a todos, um grande abraço e até o próximo vídeo.